Olá, então continuando aqui o nosso curso de pré-cálculo, neste vídeo nós vamos falar aqui do domínio das variáveis, né? Então a gente viu no problema lá das duas torneiras, né? Que a gente identificou as variáveis, encontrou a relação entre elas, resolveu as equações, verificou se a solução encontrada era de fato a solução do problema, né? E mais um aspecto que a gente precisa considerar também quando lida com variáveis é qual é o domínio da variável, né? Ou seja, qual é a faixa de valores possíveis para aquela variável. Então, no caso, por exemplo, da variável V, que a gente usou para denotar o volume do tanque, né? Em algum momento lá a gente falou que a variável tinha que ser maior do que zero, né? O valor do volume do tanque tinha que ser maior do que zero, já que não faz sentido um volume negativo nem zero, né? Para um tanque. Um tanque tem que ter alguma capacidade, né? Então, isso, o que a gente estava querendo dizer é exatamente estipular o domínio da variável V. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente usa a linguagem da teoria dos conjuntos para justamente determinar o conjunto de valores possíveis, né, para uma determinada variável. Então, vamos recapitular aqui rapidamente o básico aqui de teoria dos conjuntos, que a gente precisa só para especificar o domínio das variáveis, não é isso? Então, a ideia é que um conjunto, né, a gente pode especificar o conjunto ou listando seus elementos, então eu poderia fazer um conjunto assim, né? O conjunto dos números 1, 2, 3, 4, eu posso usar reticência se ficar claro qual é o padrão que eu estou seguindo, né? 9 e 10. Então, por exemplo, aqui os números de 1 até 10, não é isso? Então a gente usa aqui esse símbolo de chaves, abre chaves, enumera, lista os elementos, né, separados por vírgulas. A gente pode usar reticência se estiver claro um padrão que os elementos do conjunto estão seguindo, e aqui um fecha-chaves. Tá, ok? Então essa é uma maneira de especificar um conjunto, listando seus elementos. Uma outra maneira que a gente pode fazer também, eu posso ter um outro conjunto aqui e dizer, olha, B é o conjunto de todos os elementos x que estão em A, tal que x é par, por exemplo. Então, se você... o que a gente está fazendo aqui, né? A gente também está especificando um conjunto, só que a gente está fazendo isso de uma outra maneira, né? A gente está dizendo assim, olha, B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, tais que... Então, este símbolo aqui, né, é o pertence. Este símbolo aqui é o tal que. E aqui a gente tem uma propriedade que é satisfeita por todos os elementos do conjunto. X é par. Tá? Então, são as duas maneiras básicas que a gente tem para especificar um conjunto, ou seja, dizer quais são os elementos de um conjunto. Ou a gente lista todos os elementos, ou a gente seleciona, através de uma propriedade, os elementos de um outro conjunto já dado anteriormente. Não é isso? Então, essa aqui é a ideia. O que é que a gente pode fazer com conjuntos? Né? A gente pode fazer mil coisas, mas duas operações básicas que a gente tem que tratar aqui são as operações de união e interseção, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho esse conjunto, esses dois conjuntos aqui, né? Então eu tenho dois conjuntos e eu posso fazer a união deles. O que é a união, né? A união de dois conjuntos é um terceiro conjunto que é formado por todos os elementos que pertencem a um conjunto ou ao outro. Tá? Então, a união de A e B são todos os elementos que pertencem
A ou AB. Ok? Essa é a definição de união dos conjuntos. E aqui no caso, a gente tem que prestar atenção só nesse conectivo aqui, né? Ou. Esse ou significa que pertence a um, ou ao outro, ou aos dois. Então, se a gente for, nesse caso aqui dos conjuntos A e B dados, né? A união é simplesmente o conjunto dos números que vão 1, 2, 3, 4. Então, são todos os elementos que estão em ambos os conjuntos, né? Então, tem aqui 1, 2, 3. O 4 está no A, mas não está no B, mas está em um deles, então está na união, tá certo? 5 está nos dois, o 6 está nos dois, o 7 está nos dois, o 8 está só no B e o 9 está no B. Então está na união, tá na união. Então formei aqui a união dos dois conjuntos. Uma outra operação que a gente pode fazer é a interseção, que é esse símbolo aqui de um U virado para baixo, né? Então aqui, ó, são todos os elementos que estão em A e estão em B. Então a diferença aqui é só nesse conectivo, né? Para pertencer à interseção tem que estar em ambos os conjuntos. Então no caso aqui, quais são os elementos que estão em A e em B simultaneamente, né? Temos aqui o 5, o 6 e o 7. Então, basicamente essa é uma brevíssima revisão aqui da teoria dos conjuntos. É basicamente o que a gente precisa para falar aqui dos domínios das variáveis, né? A gente precisa também um pouco mais, tá claro aqui? Então, a gente precisa também falar dos conjuntos numéricos mais importantes, né? Então aqui eu tenho temos o conjunto dos números naturais, que a gente escreve assim n, né? E aqui está 0, 1, 2, 3, reticências, é um conjunto infinito, ilimitado, né? Alguns autores incluem o zero, outros não consideram o zero como um número natural, né? Mas isso é apenas uma questão de convenção. E como toda convenção, você se atém a uma convenção e segue ela coerentemente. Essa que é a ideia, tá? Então, uma vez aceita a convenção, você persiste com ela. Bom, então esses são o conjunto dos números naturais. Por exemplo, a gente pode usar números naturais para contar objetos. Então, se eu tivesse uma variável que é o número de bolinhas de gude numa jarra, essa variável é um número natural, tá ok? Então, algumas variáveis são melhor expressas nesse conjunto dos números naturais. A gente tem também o conjunto dos números inteiros, que a ideia dos números inteiros está aqui, né? A gente estende o conjunto dos números naturais com os números negativos, para permitir expressar a ideia de falta ou de débito. Então, um exemplo clássico, você tem R$200 no banco, gasta 300, você fica com um saldo negativo de 100, né? Então, ou menos 100. Então, essa que é a ideia. E aí, o conjunto dos números inteiros também é infinito, né? A gente tem números negativos, o 0, 1, 2, 3, reticências aqui para indicar um padrão, não é isso? Bom, outro conjunto importante, conjunto dos números racionais. Então, é o conjunto que a gente usa para expressar uma relação de todo-parte, né? Opa! Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate aqui, eu divido em 4 partes, como 3 partes, e deixo uma parte para você. Então, aqui eu tenho 3/4 da barra de chocolate que eu comi e 1/4 da barra de chocolate que você comeu, tá ok? Então, quando a gente quer expressar essa ideia de relação de parte todo, a gente normalmente vai usar aqui o conjunto das frações, dos números racionais, né? Que eles são dessa forma aqui, ó. A gente expressa como uma razão aqui entre o numerador A e o denominador B, onde A e B são números inteiros,
o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador não pode ser zero. Tá certo? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Bom, a gente tem o conjunto dos números reais, que na maioria dos casos, né, das variáveis mais importantes que a gente conhece assim, e que a gente trata no curso de cálculo, a gente basicamente vai trabalhar com variáveis reais. Então, é um conjunto que é um pouquinho mais complicado de definir quais são os seus elementos, né? Mas a gente pode pensar no conjunto dos números reais como pontos de uma reta infinita. Então, a gente tem essa interpretação geométrica, que é muito útil, muito importante, né? Onde cada ponto da reta representa um número e cada número representa uma reta. Então, desculpa, cada número representa um ponto da reta. Tá? Então, a gente fixa aqui um ponto 0, um ponto para ser o equivalente ao 1, e estabelecendo aqui o 0 e 1, a gente pode ter aqui o 2, né? O menos 1, e números, o menos 1, e números intermediários aqui. Então, por exemplo, 0.7 está por aqui, né? Então, essa que é a ideia dos números reais. A gente pensa neles como pontos de uma reta infinita, como está nessa figura aqui. Tá ok? A gente tem outros números famosos aqui, raiz de 2, que é 1.41, mais ou menos. O número E, 2.7, o número π, 3.14, né? Então, o detalhe importante é que se a gente não disser nada sobre uma variável, a gente está assumindo implicitamente que essa variável é real. Tá ok? Bom, mas, mais do que isso, às vezes não é suficiente a gente dizer que a variável é real. A gente quer também especificar uma faixa de valores possíveis, né, para a variável. Então a gente tem a noção de intervalo, que é um conceito bem útil e importante que a gente vai usar bastante aqui no curso de pré-cálculo e cálculo. Então, a ideia é que para algumas variáveis, naturalmente, a gente precisa limitar os valores possíveis para ela, né? Por exemplo, se eu tenho um equipamento eletrônico que tem uma certa voltagem, e lá diz, não, esse equipamento você pode usar dentro da voltagem aqui 110 e 220. Se você colocar numa voltagem diferente dessa, o aparelho não vai funcionar ou vai queimar, não é isso? Então, essa é a ideia aqui, ó. A voltagem pertence a essa faixa de valores. Então a gente usa assim, um colchete, um abre-colchete e um fecha-colchetes para limitar os valores possíveis para essa variável. Então, em geral, a gente tem isso aqui, né? Quando a gente usa essa notação, colchete, abre colchete A, vírgula, B, fecha colchete, isso aqui nada mais é do que o conjunto dos números reais que são menores ou iguais que B e maiores ou iguais que A. Eu não sei se todo mundo está atento aqui, que essa notação, né, quando a gente escreve assim, A menor ou igual que X menor ou igual que B, é apenas uma maneira mais sintética de dizer que X é maior ou igual que A e X é menor ou igual que B. Tá? Então, a gente pode representar esse intervalo graficamente aqui também como uma reta, onde a gente tem os limites aqui A e B, e todos os pontos que estão entre A e B, incluindo o A e o B. Então, para a gente denotar que a gente está incluindo o A, a gente usa uma bolinha fechada aqui no A, né? E para denotar que a gente está incluindo o B, também usa uma bolinha fechada no B. Tá ok? Bom, aí tem variações em cima disso aí, porque a gente pode querer, por exemplo, excluir um dos limites aí do intervalo, né? Então, por exemplo, se eu considero esse outro intervalo aqui, ó, aberto, abre parênteses, AB, fechado em B. Isso aqui é o conjunto dos números reais, que está que o x, número real x, está que x é menor ou igual que B e maior do que A. Então, qual é a diferença aqui? Né? Que aqui a gente está excluindo A nesse segundo conjunto, esse intervalo.
E a gente representa isso usando um parênteses aberto. Alguns autores, né, podem escrever esse mesmo conjunto assim, usando um colchete virado ao contrário aqui, né? Um fecha colchetes. É uma notação alternativa. Tá? Deixa eu tirar esse parênteses para não confundir. A gente poderia usar essa notação aqui também, né? Mas é aquela história, é uma convenção. Ou você adota uma forma ou a outra. E, uma vez adotado, você segue ela. Não é para ficar misturando essas duas notações, tá ok? Então, ou você usa uma ou a outra. Então, a gente pode representar isso graficamente também. Como... agora, né, o intervalo é aberto, né, no A. Então, eu uso uma bolinha aberta no A, uma bolinha fechada no B, e todos os pontos que estão entre A e B, e aí eu não incluo o A, e denoto isso pela bolinha aberta. Ok? Então tem variações disso. Por exemplo, quais são os outros dois? A gente tem aqui ainda, o intervalo pode ser fechado em A, aberto em B. Então, nesse caso, é menor do que B e maior ou igual que A. Tá ok? Então, bem simples aqui, vamos tentar. É fechado em A, aberto em B, e aqui é todos os pontos entre A e B. Finalmente, a gente tem a outra possibilidade, que é o conjunto ser aberto nos dois extremos, né? Então, aberto em A, aberto em B, são todos os números reais x, tais que o x é menor do que B e menor do que A. Graficamente, a gente tem aqui o ponto A, aberto, né? Uma bolinha aberta em A, uma bolinha aberta em B e todos os pontos entre A e B. Pronto. Essa aqui é a ideia básica, né? Então tá aí esse quadro. Acho que todo mundo está ligado nisso. E uma outra coisa que a gente pode fazer é considerar os limites sendo infinitos, né? Ou seja, se a gente tiver uma situação assim, né? Onde a gente tem apenas um limite inferior para a variável pode assumir qualquer valor maior do que A, por exemplo, sem um limite superior, né? Então, aqui eu posso especificar esse intervalo usando assim, é fechado em A, porque o A faz parte, mas como não tem um limite superior, a gente usa esse símbolo aqui de infinito. Tá? Ou seja, isso aqui, o infinito não é um número, né? É apenas um símbolo que a gente usa para denotar isso, de que esse intervalo não possui um limite superior. Tá ok? Da mesma maneira, eu poderia ter aqui um intervalo, todos os números menores do que o B. Menores ou iguais que o B. Eu vou fazer assim, né? Menor excluindo o B. Menores do que B, né? Então esse aqui, ó, todo mundo que é menor do que B. Isso aqui eu posso denotar assim, é menos infinito, porque não tem um limite inferior, e vai até B aberto. Tá? Então, basicamente, esses são os intervalos infinitos, né? Com limites infinitos. Então, a gente tem pode usar essa notação de intervalo para representar a faixa de variações de uma variável. A gente tem aqui um aplicativo, né, interessante, que a gente pode... deixa eu mudar aqui. Pode fazer... brincar com essas múltiplas representações de um intervalo. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um intervalo fechado em -1, fechado em 2, eu tenho uma representação de intervalo aqui, ó, usando colchete, -1, 2, fecha colchete, representação em conjuntos e representação gráfica. Clicando aqui,
Agora o intervalo está aberto em 2, aí mudou aqui para um parêntese, né? E mudou aqui o sinal de maior, não tem o igual agora. E assim sucessivamente. A gente pode brincar aqui com esse aplicativo e mudar os valores dos extremos, o fato de ser aberto ou fechado, não é isso? E aí ele muda a representação. Bom, mas nem toda variável, né, vai ter um conjunto de valores possível que é assim, é limitado apenas entre dois valores. Pode acontecer coisas diferentes. Por exemplo, uma situação hipotética, né, uma variável pode ter ser possível, né, o domínio dela ser o conjunto dos números que são menores do que 1, menores ou iguais que 1, ou maiores ou iguais que 1. Ou seja, ela pode assumir qualquer valor maior ou igual que 1, ou menor ou igual que 1. Então, nesse caso, a gente pode usar aqui uma união de dois intervalos. Olha só o que está acontecendo. Esse conjunto aqui, todos os pontos são x, está escrito que o x é menor ou igual que menos 1, ou x é maior ou igual que 1. Então, isso aqui, ó, esse ou, justamente denota uma união de dois intervalos. Né? Intervalo dos números que são menores ou iguais que menos 1, com o intervalo dos números que são maiores ou iguais que 1. Tá? Então, para encerrar o vídeo aqui, vamos só fazer esses exercícios interessantes aqui sobre intervalos e no próximo vídeo a gente continua aqui falando sobre domínio de variáveis. Então, vamos lá. Esses exercícios aqui, né? Represente o conjunto dos pontos x reais, tais que x é diferente de 5 usando a notação de intervalo. Então, eu gosto sempre de fazer essas questões, primeiro representando graficamente o conjunto. Então, no caso aqui, ó, eu desenho essa reta para indicar que é a reta real. Eu tenho o número 5, né? E o que está sendo dito aí é que o conjunto são todos os números reais, exceto o 5. Então, botei uma bolinha aberta aqui no 5, e todos os outros números estão nesse conjunto. Tá, mas o problema agora pede para representar esse conjunto usando a notação de intervalo. Vamos chamar esse conjunto de A. Tá? Então, eu tenho aqui que eu posso representar esse conjunto, que não é um intervalo ele próprio, mas eu posso escrevê-lo como uma união de dois intervalos. O intervalo que vai de menos infinito até 5, aberto, porque o 5 não pertence, unido ao intervalo que vai de 5 até infinito. Eu não preciso botar o mais infinito, né? Quando eu falo infinito, já está implícito que é o mais aí. Mas se quiser botar também não é problemático, não. Então tá aí. Esse é a representação desse conjunto aqui, na forma, usando a notação de intervalo. Tá, vamos à questão 2. Represente o conjunto dos x pertencentes a R, tais que x é menor do que 3 ou x é maior ou igual que 2, usando a notação de intervalo. Então, aqui a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque a gente tem esse ou aqui, né? Então, vamos analisar. Se fosse só o conjunto dos pontos que são menores do que 3, eu vou botar aqui o 3 aqui, aberto, porque é menor, né? Então, esse aqui, ó, é o conjunto dos pontos que são menores do que 3. Tá? Eu tenho um outro conjunto que são os que são maiores ou iguais que 2. Então, vou botar o 2 aqui, fechado, porque o 2 pertence, maiores ou iguais que 2. Mas o que eu quero é o conjunto dos pontos, tais que o x pertence a esse primeiro conjunto ou a esse. Então, por exemplo, todos esses pontos aqui, que estão à direita, à esquerda do... Aqui é o 2, né? Todos esses pontos que estão à esquerda do 2, eles pertencem ao primeiro conjunto. Então, eles pertencem à união. Todos esses pontos que estão aqui entre o 2 e o 3 pertencem ao conjunto, ao segundo conjunto e ao primeiro também.
Então eles estão na união. E todos esses pontos que estão aqui à direita do 3, eles pertencem ao segundo conjunto, inclusive o 3. Então, na verdade, todos os conjuntos pertencem a esse conjunto aqui, né? A união do primeiro com o segundo. Então, esse conjunto que a gente está querendo escrever em termos de intervalo, né? Na verdade é o próprio conjunto R, são todos os números reais. Então a gente pode expressar esse conjunto usando a notação de intervalo assim, de menos infinito até infinito. Ok? Bom, e finalmente, represente o conjunto dos x pertencentes a R, tais que x é diferente de menos 1 e x é menor do que 1, usando a notação de intervalo. Então, eu tenho aqui, novamente, né, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse E aqui, né, que denota conjunção, né, ou seja, tem que satisfazer essas duas condições. Então, ó, eu vou ter aqui, a primeira condição é x ser diferente de menos 1. Então, eu vou botar aqui o menos 1 aqui. X tem que ser diferente de menos 1. E ele diz também a segunda condição, o x tem que ser menor do que 1. Então, eu vou botar um 1 aqui. Note que eu estou colocando os números sempre na ordem, né? 2, 3, menos 1, 1 aqui. Então, x é menor do que 1. E agora eu vou analisar aqui a interseção, né? Porque eu quero que para um elemento pertencer a esse conjunto do problema, ele tem que ser diferente de menos 1 e menor do que 1. Tem que satisfazer as duas condições aqui, ó, simultaneamente. Então, todos os pontos que estão aqui à esquerda do menos 1, eles satisfazem as duas condições. Eles são diferentes de menos 1 e são menores do que 1. Tá? Exceto o próprio menos 1, né? Porque o menos 1 satisfaz a condição de ser menor do que 1, mas não satisfaz a condição de ser diferente de menos 1, né? Muito bem. Esses pontos aqui que estão entre menos 1 e 1, eles também pertencem aos dois conjuntos. Então, todo mundo que está aqui, ó, entre menos 1 e 1, exceto o próprio 1 também satisfazem as duas condições. Já os pontos que estão à direita do 1, eles pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Então, esses pontos não satisfazem as duas condições. Então, a gente obteve no final que os conjuntos que satisfazem, ou seja, os pontos que satisfazem essas duas condições e estão no conjunto, né, que a gente quer representar como intervalo, são esses que estão marcados aqui. Então eu posso expressar esse conjunto usando uma união de intervalos também, né? Eu posso fazer assim, ó. São todos os números que vão de menos infinito até menos 1, que é esse de cá, né? Unido a todos os pontos que estão entre menos 1 e 1. Ok? Então, vamos ficar por aqui. A gente tem mais um conjunto numérico importante, que é esse conjunto dos números complexos, que não vai ser tão importante assim no nosso curso de cálculo, né? Mas é claro, tem muitas grandezas físicas que são melhor expressas por números complexos. Tá? Então, vale a pena falar aqui, citá-los pelo menos. Mas a gente não precisa se preocupar com eles agora. E a gente tem essa relação aqui, também interessante, de continência, né? O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, o conjunto dos números inteiros está contido nos racionais, e assim por diante. Os racionais estão contidos nos reais e os reais estão contidos nos complexos. Então isso é uma coisa importante também da gente lembrar sempre. Tá, então no próximo vídeo a gente passa a falar sobre esse outro conceito importante que é o de domínio de uma função. Ok? Até mais.